Pessoal, tudo bem? Sou o professor Giovanni, de Geografia. Nós vamos nesse vídeo, nessa videoaula, tratar da região Sudeste e, basicamente, estritamente falando dos seus aspectos humanos. Então vamos lá? Vamos em frente, porque temos bastante coisa para trabalhar aqui. Bom, primeiro alguns aspectos gerais sobre o Sudeste do Brasil. Em relação à sua população absoluta, nenhuma região do Brasil apresenta uma presença, uma concentração populacional tão grande quanto o Sudeste. Dos 210 milhões de habitantes do Brasil, estima-se, e essa estimativa deve se comprovar agora com o próximo censo demográfico em 2020, a população do Sudeste soma aí alguma coisa em torno de 87,5 milhões de pessoas, dados de 2018, provavelmente já cresceu um pouquinho mais. Então, estamos falando de quase metade do total da população brasileira concentrada apenas nos 4 estados que compõem a região Sudeste do Brasil. Já a sua densidade demográfica, lembrando que a densidade demográfica é apenas uma média aritmética, onde você tem o quantitativo total dividido pela área ocupada por essa população e você tem uma média. Chegamos aí próximo dos 95 habitantes por quilômetro quadrado. Obviamente, isso não representa a distribuição efetiva dessa população. Existem áreas dentro do Sudeste onde esse valor é muito maior do que essa média, assim como existem áreas onde o percentual é um pouco menor. Quanto à população absoluta e sua distribuição pelos 4 estados ou pelas 4 unidades federativas que compõem a região Sudeste, nós temos aí o estado de São Paulo como mais populoso, não só da região Sudeste, como do Brasil, com 45 milhões e meio de habitantes, aproximadamente aí quase um quarto de toda a população brasileira. Logo em seguida, Minas Gerais, com 21,1 milhões de habitantes, depois o estado do Rio de Janeiro, com 17,1, e o Espírito Santo, bem distante, com um pouco menos de 4 milhões de habitantes. É sempre bom a gente tocar sobre esse quantitativo da população absoluta, porque isso tem implicações também em termos de mercado de trabalho, em termos de contribuições, impostos, taxas, mas também não se esqueça que isso também tem uma influência, por exemplo, sobre decisões políticas em nível federal. A Câmara de Deputados Federais, ela apresenta uma distribuição de deputados federais de acordo com o número de habitantes ou o colégio eleitoral de cada unidade federativa. Claro que existe um mínimo reservado para cada estado, mas aqueles estados mais populosos acabam tendo a possibilidade de eleger um número maior de deputados federais, o que lhe dá um peso maior dentro do cenário político nacional. E se você tiver aí um projeto de interesse de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos, principalmente os 3 mais populosos, praticamente esse projeto é imbatível, porque ele vai alcançar fatalmente aí o número de outros deputados de outros estados que estarão em conjunto com os interesses, alinhados aos interesses do Sudeste, e fatalmente esse projeto vai passar no Congresso Nacional, ou, pelo menos, terá grande chance de passar na Câmara de Deputados Federais. Quanto à distribuição espacial, fica nítido agora efetivamente como a população brasileira se distribui. O Sudeste brasileiro, com essa aglomeração dessas cores mais quentes, nitidamente apresenta maior adensamento populacional, maior concentração populacional do país. E logo depois, seguido pelo Nordeste, a região Sul, não todo o Nordeste brasileiro, até porque o interior do Nordeste semiárido apresenta uma densidade populacional bem menor do que na faixa costeira. A propósito, falando em faixa costeira, esse é o elemento histórico que explica o porquê boa parte da população brasileira vive ao longo da linha costeira. Porque durante séculos, o que nós chamamos hoje de Brasil foi uma colônia de uma nação europeia, Portugal, e a economia da colônia Brasil foi estruturada para atender às necessidades econômicas externas. Então, tudo que era gerado aqui, ou grande parte do que era produzido aqui, tinha que ter fácil acesso à estrutura portuária e dos portos ganhar o Oceano Atlântico. Então, tivemos uma economia sempre voltada para o Atlântico, porque era voltada para os interesses externos. E ainda hoje, de certa forma, e em grande parte, a concentração populacional brasileira se dá em função desse componente histórico. Apesar de termos aí um aumento da população brasileira no interior, principalmente nos estados de Goiás, do Mato Grosso do Sul, Tocantins,
no entorno do Distrito Federal, nós tivemos um adensamento populacional relevante ocorrendo aí ao longo das últimas 3, 4 décadas. Mas nem de perto chega a aglomeração populacional que nós vemos ao longo da faixa costeira. Estima-se que aproximadamente 78% da população brasileira vive numa faixa estreita que mal passa dos 200 quilômetros da linha costeira para o interior. Então, é uma concentração populacional absurdamente grande numa área relativamente pequena para um país de dimensões continentais como o Brasil. Quanto à urbanização, o Brasil é um país que é considerado, de forma geral, bastante urbanizado. Lembrando que o critério adotado no Brasil para se determinar, primeiro, o que é um ambiente urbano, leva em consideração o critério político, ou seja, se há uma sede administrativa, ou seja, uma sede municipal. E a partir dos critérios definidos pelo próprio município, até onde vai a sua área urbana e a partir de onde vai a sua área rural, chega-se então a um quantitativo relevante de população vivendo em áreas urbanas, aí de aproximadamente já 85% da população. Em dados de 2015, para ser mais exato, de acordo com o PNAD de 2015, eram 84,72%. Agora, em 2020, esse percentual, obviamente, é um pouco maior. Logo, temos uma população rural de aproximadamente 15% do total da população brasileira. Lembrando, tá, que o fato de termos aí aproximadamente 15% de população rural em nível de Brasil não quer dizer necessariamente que todo o conjunto desses indivíduos que participam efetivamente da atividade econômica trabalhem em atividade rural. Você tem pessoas que trabalham na indústria, numa área rural, trabalham no setor de serviços, no serviço público e em diversas outras atividades que não necessariamente da atividade rural. Bom, voltamos aqui à urbanização brasileira. O Nordeste apresenta um nível de urbanização bem superior à média do Brasil, já superando os 93% da sua população total. E isso quer dizer, então, que menos de 7% da população do Sudeste vive em áreas rurais e não quer dizer necessariamente que trabalhem todos em atividade efetivamente rural. Então, nós temos no Sudeste, literalmente, a região mais urbanizada do país, porque tem o maior percentual de população vivendo em ambientes urbanos. E aí também levamos em consideração o seguinte aspecto. Para muitos acadêmicos, o ambiente urbano não se configura só pela ideia de ter uma sede municipal, ou como em muitos países, o ambiente urbano é definido pelo quantitativo de pessoas concentradas numa determinada área. Existem aqueles que ainda consideram o conjunto das atividades econômicas para caracterizar um ambiente como ambiente urbano. Bom, mas o critério adotado no Brasil é efetivamente a população que vive na área urbana, ou considerada urbana, e a área urbana, segundo o IBGE, é aquela que está no entorno de uma sede municipal. E o Sudeste já ultrapassa os seus 93%. Dentro desse processo de urbanização do Sudeste vigoroso, nós tivemos aí uma contribuição de dois principais fenômenos que ocorreram mais ou menos de forma concomitante. Primeiro, o processo de industrialização brasileira, que em nível comparado ao nível mundial foi relativamente tardio, se comparado, por exemplo, ao processo industrial na Europa, que começa já no final do século XVIII e se acelera ao longo do século XIX. Esse pacote industrial chega no Brasil no século XX. O que não quer dizer que no Brasil não tivéssemos indústrias. Tá? Estamos falando de um processo de industrialização da economia como um todo, de aumentar a complexidade do parque industrial, de mudar o perfil econômico do trabalhador brasileiro e da própria projeção da economia brasileira em nível mundial, já que essa industrialização também foi de interesse de grupos empresariais estrangeiros interessados em explorar os recursos no Brasil, recursos energéticos, o mercado consumidor em potencial, entre tantos outros fatores. Bom, deixando esse contexto de lado, nós temos um processo de industrialização que começa ali timidamente ainda nos anos 30, vai se acelerando nos anos 40, ainda no período Vargas, ganha novo impulso com o JK e depois no período dos presidentes militares. E isso, claro, vai gerar uma força atrativa para as áreas onde essas indústrias estavam concentradas, porque era sinônimo de emprego, sinônimo de bem-estar, sinônimo de segurança. E esse processo de industrialização se deu de forma extremamente concentrada
principalmente nos estados do Sudeste, com destaque para Rio de Janeiro e São Paulo. Ao mesmo tempo, a partir dos anos 60, nós vamos começar a experimentar um impulso na modernização da agricultura brasileira. Começamos a absorver alguns elementos da chamada Revolução Verde, com a mecanização, a quimicização do campo e depois a industrialização rural. Sim, o campo brasileiro hoje tem uma grande presença de produção industrial ou de métodos de produção agrícola que foram adaptados de um parque industrial clássico para a atividade rural. Bom, esse campo cheio de urbanidades, esse campo que está se modernizando, acaba gerando desemprego estrutural, ou seja, a substituição de força de trabalho braçal por força de trabalho mecânico. Isso também gera pressão sobre o movimento migratório no sentido campo para as cidades. Então, nós temos uma mudança estrutural no Brasil, onde o campo está se modernizando e expulsando pessoas, e as cidades se industrializando, atraindo pessoas. E isso ocorreu no Brasil de forma relativamente acelerada. Vejam aqui a situação do Sudeste quanto aos grandes fluxos migratórios no Brasil, dentro desse recorte da segunda metade do século XX e início desse século XXI. Nós, tradicionalmente, aqui no Sudeste, eu digo nós porque eu estou no Rio de Janeiro, então eu uso como referência agora o meu local de base, tivemos aqui uma característica de uma região de imigração forte, principalmente de nordestinos. Então, apesar de termos ali uma certa diversidade de fluxos migratórios, do sul para o centro-oeste, na diáspora gaúcha, de nordestinos para a região amazônica, em variados momentos, no chamado ciclo da borracha, depois na construção da Zona Franca de Manaus e depois na abertura de garimpos, ou de nordestinos que vão para o centro-oeste para construir Brasília, mas o grosso de nordestinos, seja do interior do Nordeste ou das principais cidades nordestinas, como meu pai saiu da Paraíba já nos anos 50, direcionaram-se para o Sudeste, com destaque para os estados de São Paulo, que recebeu a maior parte desses indivíduos, mas também para o Rio de Janeiro. Isso entre os anos 1950 e 70. Modernização da agricultura, Nordeste constantes secas, dificuldade, falta de perspectiva de um futuro melhor, ao mesmo tempo que o Sudeste estava se industrializando. Atrai um quantitativo enorme de pessoas, num fenômeno denominado de êxodo nordestino. Já entre os anos 70 e 80, esse fluxo migratório de nordestinos para o Sudeste diminui, mas ele continua intenso. Diminui comparativamente aos anos 50, 60, 70, mas ele continua significativo. E nos anos 2000 haverá uma mudança estrutural, algo que a gente não identificava nos períodos anteriores. O início das chamadas migrações de retorno, com um quantitativo enorme de pessoas que vão deixar o Sudeste e voltar para o Nordeste. Pessoas que mantiveram algum laço afetivo com o Nordeste e que retornaram à medida que o Nordeste apresentou um crescimento econômico há alguns anos, até mesmo superior à média do Brasil, com expansão universitária, com atividade de turismo, com exploração econômica no Vale do São Francisco, uma série de outras iniciativas que dinamizaram a economia do Nordeste, que fizeram com que o seu quadro social melhorasse um pouco ao longo dos últimos 20 anos, e isso foi o suficiente para motivar indivíduos com laços afetivos com o Nordeste a retornarem para o Nordeste. Apesar de continuarmos tendo um fluxo migratório relevante de nordestinos para o Sudeste, qual foi a grande mudança que vimos aqui nesse mapa dos anos 2000? É que agora você não tem um fluxo só no sentido Nordeste-Sudeste. Você tem agora um fluxo que também é relevante no sentido do Sudeste para o Nordeste. Isso é representativo de um esvaziamento populacional do Sudeste do Brasil? Não, não chegamos a esse ponto. Mas o ritmo de crescimento populacional do Sudeste já não se dá mais no mesmo ritmo que se dava nos anos 50, 60, 70, 80, 90. Dentro desse conjunto de características da nossa urbanização, eu estou destacando aqui para vocês o seguinte: foi intimamente ligada à industrialização, concentrada no Sudeste, se deu ao longo do século XX, início desse século XXI, mas sobretudo na segunda metade do século XX. Podemos dizer que foi acelerada, porque nós tivemos uma urbanização que saltou de 10% de população urbana no início do século XX, agora chegamos já a 84% de média do Brasil, e o Sudeste com 93%, hipertrofiada, principalmente nos grandes centros do Brasil, destacando aí São Paulo, Rio de Janeiro e suas respectivas regiões metropolitanas,
Não tivemos um efetivo e cuidadoso e contínuo projeto político de política habitacional, infelizmente. Não que não tivéssemos projetos urbanísticos, tá? Não confundir projetos urbanísticos com uma política habitacional. Projetos urbanísticos já temos, inclusive desde o início do século XIX, com o início, o surgimento das cidades-jardins. Depois tivemos uma influência francesa na urbanização, por exemplo, no Rio de Janeiro, na passagem do período do Império para a Primeira República. Nós tivemos presenças de vários projetos urbanísticos nos grandes centros brasileiros, com, por exemplo, o Plano Doxiades, no Rio de Janeiro, que trouxe o rodoviarismo com maior intensidade como símbolo da modernidade. Nós temos várias cidades planejadas no Brasil, várias capitais de estados e outras que sofreram também forte intervenção urbanística, como foi o caso de Curitiba. Então, planejamento urbano está presente na história do Brasil. Mas a preocupação com uma política habitacional, principalmente para a população mais pobre, aí sim nós temos uma carência muito forte. Então, muito cuidado com a distinção desses dois conceitos. E uma intensa segregação espacial, ou seja, segregação, separação. Separação de áreas para ricos e áreas nitidamente deixadas ao léu para os pobres ou áreas que foram pauperizadas. E assim, criando espaços distintos para distintas categorias econômicas populacionais. Quanto à favelização, e essa é uma marca cruel que atinge todo o Brasil, o Sudeste também merece destaque negativo, claro. Do total da população que vive nesse tipo de habitação, das favelas, nós temos aí algo em torno de 11,5 milhões de pessoas vivendo em aproximadamente um pouco mais de 6.300 aglomerações denominadas de favelas. E desse total de população favelada, ou seja, que habita as favelas, tá? Por favor, não vamos tratar aqui favela ou população favelada de forma pejorativa. População favelada é aquela que vive nas favelas. Ponto. Tá? Não tem nada a ver com comportamento mal educado, como normalmente ou muita gente aí costuma fazer uso. O que é um erro, o que é um equívoco, é até uma crueldade. Desse total de população favelada, de quase 11,4 ou quase 11,5 milhões de pessoas, dados do IBGE, quase metade vive no Sudeste brasileiro. Então, quase metade da população favelada do Brasil vive no Sudeste. Então, se o Sudeste tem quase metade da população brasileira, nós temos aí praticamente metade da população favelada do Brasil inteiro. E desse total de população favelada que vive no Sudeste, 49,8% do total, São Paulo se destaca com aproximadamente 2 milhões e 700 mil indivíduos vivendo em favelas, distribuídas por mais de 2.080 comunidades. O Rio de Janeiro vem logo em seguida, com mais de 2 milhões de habitantes. Vejam bem, são dados do IBGE através de uma fonte segura do Censo Demográfico do PNAD. Provavelmente haverá questionamento se esses números não são maiores. Aí depende até mesmo do que os municípios consideram favelas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, algumas décadas atrás, tivemos um prefeito chamado César Maia, que deu início a 2 projetos urbanísticos, um para a área efetivamente urbana, chamado Asfalto, o Rio Cidade, e outro voltado especialmente para as favelas bairros. Então, à medida que essas favelas recebiam algumas intervenções, como o calçamento e abertura de algumas ruas, construção de praças, instalação de creches e postos de saúde, ele já considerava que aquele ambiente já deixava de se caracterizar a favela e passava a ser classificado como bairro. E assim, o número de favelas no Rio de Janeiro decresceu rapidamente no intervalo de aproximadamente 4 anos, na medida em que esse projeto ia avançando sobre várias favelas. Logo, o tamanho da população favelada também diminuiu. Então, é possível que a população favelada seja maior? Sim. Mas os dados fornecidos pelos municípios e coletados pelos censos e pelo PNAD indicam que essa efetivamente é a população favelada. Então, o Rio de Janeiro, aí, com um pouco mais de 2 milhões de habitantes, dos seus 17, 2 milhões de habitantes vivem em favelas, e Minas Gerais em terceiro lugar, com quase 600 mil indivíduos vivendo em favelas. Então, do total de população favelada no Brasil, as três principais estados com maior população favelada estão exatamente no estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais,
3 estados dos 4 do Sudeste brasileiro. Quanto ao formato ou as características dessas moradias, como é o terreno ocupado por esses processos de favelização? Quanto ao terreno, a maior parte das favelas estão em áreas planas. Então, daí a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quem vive no Rio de Janeiro, principalmente quem vive na região metropolitana do Rio de Janeiro ou na cidade, onde temos um relevo muito acidentado e boa parte das favelas estão acomodadas nas encostas dos morros. Mas nem todo mundo que vive em morro vive em favela, vai falar para o pessoal que vive no Alto da Boa Vista que ali é favela. Vai arrumar problema, vai arrumar uma briga muito brava. Por outro lado, você também tem nas áreas planas muitas extensas favelas. Então, nem toda habitação em morro é favela e nem toda favela está, obviamente, nas encostas dos morros, apesar de que elas ficam muito evidentes, ficam claras porque ficam fáceis de serem visualizadas, fica muito destacável, né? À noite, a Baía de Guanabara, a visão a partir da Baía de Guanabara, quem atravessa a ponte Niterói e vê o seu entorno, é maravilhoso, com aqueles pontos luminosos ali. Outros, aproximadamente 26,8% nas encostas dos morros e outros 20%, 20,7% em colinas, ou seja, são morros mais suaves. Então, nós temos aí 52,5% de terrenos planos, 26%, 26,8% em encostas mais íngremes e 20% em morros, mas morros suaves, nas colinas. E quanto à residência, à construção material? Veja que a grande parte das construções hoje são de alvenaria, ou seja, de tijolo assentado. Diferente daquelas favelizações até os anos 70, onde boa parte das residências eram denominadas de barracos, que eram feitos de materiais economicamente mais acessíveis, às vezes até restos de construções, como folhas de zinco, chapas de aço, de telhas, então era o que tinha disponível. Aos poucos, essa morfologia das favelas vai mudando, utilizando materiais mais resistentes, como concreto, aço, tijolo, mas não perdeu o seu caráter de construção quase que artesanal, onde boa parte da força de trabalho é do próprio indivíduo que vai habitar, vai morar essas residências. Apenas 7% de madeira e 0,7% de outros materiais. E agora nós entramos aqui numa discussão, não vamos ter essa discussão aqui, mas fica aí para a reflexão de vocês. Qual seria a conceituação que você utilizaria, né, no seu cotidiano? Favela, comunidade ou aglomerado subnormal? Favela é como nós conhecemos historicamente, né? Comunidades é um termo que vem sendo utilizado aí ao longo dos últimos 20 anos, aproximadamente, o que traz uma carga de autoestima melhor, mas descaracteriza a ideia de favela, não no sentido do romantismo de favela, não é isso. É que quando você aponta o que é uma favela, talvez boa parte das pessoas entenda o que efetivamente é uma favela e todos os seus problemas, assim como também todas as suas virtudes. Então você identifica esse indivíduo com o que há de melhor e com o que há de pior na favela. E assim você não esconde o seu aspecto positivo, cultural, por exemplo, e também não esconde as mazelas que poderiam ser minimizadas pelo fato exatamente de estarem sendo escondidos. Então você deixa tudo muito evidente. Comunidade mexe com autoestima, porque é um termo muito mais suave, né? Enquanto o aglomerado subnormal é o conceito técnico que o IBGE vem utilizando hoje, que contempla, inclusive, as favelas. O IBGE considera como aglomerado subnormal todo o conjunto de aglomerações pauperizadas, os ajuntamentos, as cabeças de porco, por exemplo, as favelas entram dentro dessa categoria de aglomerados subnormais. É um conceito que a gente vem escutando de forma cada vez mais recorrente, então fique ligado aí, que esse é um novo conceito que se refere a essas áreas pauperizadas, que em grande parte correspondem às favelas ou comunidades. E aqui, para quase encerrando nossa reta final, o quadro geral do IDH, destacando, obviamente, a região sudeste no cenário brasileiro. Nós temos aí uma série histórica, onde você tem um índice que é utilizado para mensurar o nível de desenvolvimento econômico e social de um país, ou de um estado, ou de um município, o chamado IDH-M, o IDH municipal. Esse IDH é, na verdade, um cesto formado por um conjunto de outros índices, onde se destacam a mortalidade infantil, a expectativa de vida, o índice educacional e a renda per capita. São alguns dos índices que vão se destacar dentro do conjunto de índices que formam o IDH. Como vocês devem saber, o resultante desse índice é um valor entre 0 e 1, onde quanto mais próximo de 1, melhor. Obviamente, quanto mais próximo de 0,
pior. Nós temos uma série histórica aí com mapas do ano 91, 2000 e 2010, os 3 últimos censos demográficos. O censo de 91, que deveria ter sido realizado em 1990, por uma questão de orçamento, iniciativa do governo de então em economizar recursos do Estado, acabou não realizando o censo 90. Isso quebrou a série histórica no Brasil, 40, 50, 60, 70, 80, 91. Gerou uma forte pressão da comunidade científica e da iniciativa privada e estatal, porque os dados oferecidos pelo IBGE nos censos demográficos dão um perfil profundo da sociedade brasileira, que, por sua vez, serve de subsídio tanto para as iniciativas públicas quanto privadas. Decisão de investimentos, de planos de negócios, de prioridades, dependem desses dados. Você precisa conhecer a população para definir essas prioridades. E vejam que as cores mais intensas, de vermelho, elas são representativas de um IDH considerado baixo, enquanto o amarelo, um IDH considerado médio, e o laranja é o IDH médio, e o amarelo para o verde, IDH de alto para alto, ou de médio para alto. No ano de 91, o mapa do Brasil basicamente está dominado por cor vermelha, destacando-se aí, claro, o Sudeste, com vários pontos em amarelo. Agora, preste atenção, você está vendo ali uma grande área no centro-oeste do Brasil com uma extensa área laranja. Isso não quer dizer que ali você tenha vários municípios com IDH considerado médio, não, tá? Pode ser um município muito grande e que o dado desse município se manifesta numa área equivalente à área total desse município. Enquanto no Sudeste você tem muitos municípios de pequena extensão territorial, então por isso você tem vários pontinhos em laranja aí. Então você tem no Brasil uma predominância do IDH baixo e o IDH de baixo para médio sendo predominante no Sudeste com vários pontos ali. Já no censo 2000, veremos que o quadro geral do Brasil melhorou. Você tem outras áreas aí destacadas em laranja, até múltiplos pontos amarelos, que já denotam uma transição do IDH médio, baixo para médio, ou de médio para alto. E o Sudeste com vários pontos em verde, que já denotam aí um IDH considerado alto, e até com alguns pontinhos azuis, que são IDHs considerados muito altos. O que não quer dizer que no interior do Sudeste não tenham áreas ou focos de IDH extremamente baixos, tá? Apesar de você ver aí nesse mapa do ano 2000 o Sudeste se destacando positivamente, com maior aglomeração de municípios com IDH médio ou médio para alto, não quer dizer que não existam bolsões de pobreza ou áreas com baixíssimo IDH no interior dessa área mais rica, beleza? E no censo 2010 a tendência continua. A tendência em nível de Brasil de melhorar o seu quadro geral do IDH e o Sudeste à frente como aquele região de melhor situação geral em termos de IDH, destacando aí algumas áreas no estado de São Paulo, cujo IDH é considerado muito alto, equivalente a de muitas nações europeias, o que também não quer dizer que aquelas áreas de IDH baixo, mesmo no interior do estado de São Paulo, o estado mais rico do país e com maior padrão de vida, não tenham também os seus bolsões de pobreza com IDH extremamente baixo. Pessoas, infelizmente terminamos essa corrida sobre o perfil da população do Sudeste do Brasil. Então, provavelmente voltaremos no próximo vídeo, numa próxima videoaula, destacando aí os aspectos econômicos do Sudeste do Brasil. Até a próxima vez, pessoal. Um grande abraço.